Neste vídeo eu vou apresentar alguns pontos importantes como complemento ao programa apresentado na Rádio CBN com a temática de esclarecimento sobre a constelação familiar a partir de uma carta recebida pelo Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, em que alguns pesquisadores trazem algumas críticas e questionamentos sobre a constelação familiar. Eles afirmam que a mulher é submissa ao homem, então apresenta uma visão patriarcal em relação ao sexo masculino e feminino. E eu vou mostrar para vocês o que acontece na realidade, tá? De acordo com a constelação familiar. Então eu vou mostrar aqui dois bonequinhos. E aqui eu tenho a representação de um homem, a representação de uma mulher. Então, de acordo com a constelação familiar, não existe hierarquia entre homem e mulher. Eles possuem papéis distintos que se complementam. O homem tem uma função muito importante no sistema familiar e a mulher também. E muitas pessoas, inclusive que passam por atendimento, quando eu explico um pouco sobre os fundamentos da constelação familiar, já tem essa noção que homens e mulheres possuem papéis distintos, mas que se complementam. Então, aqui, com essa representação, fica claro que assim existiria hierarquia entre homem e mulher. Mas quando a gente fala de um casal de adultos, não existe hierarquia e não é verdadeiro que a mulher precisa acompanhar o marido e ser submissa ao marido. Um segundo ponto levantado por esses pesquisadores é que a constituição familiar precisa ser tradicional. Então, essa seria a constituição familiar. E, na verdade, o que a gente observa na prática, em que um constelador precisa ter um posicionamento ético e sem julgamento, é que essa pode ser uma constituição familiar, essa, ou assim. Isso é uma família, de acordo com a constelação familiar. Isso também é uma família, de acordo com a constelação familiar. É uma família. Também uma família. Também é uma família. Também. O que eu quis mostrar com essas representações? De acordo com a constelação familiar e com o que é observado na nossa prática, podem existir várias constituições dentro de um cenário familiar. Então, aqui são alguns exemplos do que pode ser observado como uma família e não cabe a nenhum constelador e a nenhuma pessoa julgar o que é uma família ou não. Então, qual que é a conclusão desse vídeo? É que antes de alguém criticar ou julgar algo, uma prática, um campo da ciência, essa pessoa precisa ter experiência, precisa ter conhecimento. Um conhecimento teórico e um conhecimento prático. Não adianta uma pessoa pegar um livro e separar trechos e apresentar esses trechos de forma
quadrada, tirando de um cenário, de uma história, de um contexto que aparece muito bem delineado em um livro, como ocorre nas obras, em todos os livros, né, na obra do Bert Hellinger. Então é importante que se tenha muito cuidado em relação a essas críticas que foram apresentadas. Qual é o fundamento e qual é o embasamento dessas pessoas que se colocaram num movimento de crítica e de banir as constelações no SUS e no Judiciário. Então, concluindo a segunda parte desses esclarecimentos sobre a constelação familiar, eu faço um convite para que você assista ao primeiro vídeo, se você não assistiu. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Gratidão.